O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Tá, mas agora bora pra abertura. E com vocês, Neide Maria. De volta, senhoras e senhores, com o melhor quadro desse... Abaixa essa música, porra! Mas o melhor quadro desse podcast, que é o meu programa de entrevistas. E a minha convidada de hoje é maravilhosa. Com vocês, a cineastra, a cineestrela, Petra Costa. Esse programa não é pouca merda não, hein? Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem, Petra. Uma honra receber você aqui, hein? Bom, mas pra quem é burro e ignorante, a Petra já fez o documentário Democracia em Vertigem. E lá tem umas imagens do Lula novinho, durinho, assim, uma delícia, né, Petra? Eu não sei bem o que dizer. A gente deu pra ver o olhar dela que ela concorda. Mas eu queria que você falasse sobre o seu filme novo. O meu filme se chama Apocalipse nos Trópicos e é uma continuação da investigação que eu comecei no Democracia em Vertigem. Mas agora, muito mais focado no aspecto religioso. Bacana. Porque quando eu estava filmando Democracia em Vertigem, houve uma frase que foi dita num culto chamado Em Frente ao Congresso pelo pastor Silas Malafaia, em que dizia que Deus deveria tomar o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Está fodido. Então a gente foi filmar com o Malafaia e justamente a gente acompanhou ele executando esse plano. Mas vocês estavam lá o tempo todo? O Malafaia deu acesso irrestrito pra vocês? Quase isso. Olha, gente, mas é um perigo pra saúde mental, né? Os meninos aqui, o Cristiano e o Pedro, têm uma tara esquisita pelo Malafaia, não dá pra entender. O Cristiano e o Pedro até me deram uma ajudinha no filme, né? Esses dois panacas? Ô, Petra, eu tava te levando a sério até agora. Nessas horas aí é melhor deixar quieto. Coloca no final dos créditos só e não menciona pra ninguém. Foi uma participação pequena mesmo, Neide. A gente tava lá de pitaquinha. Se mete no meu programa, não. Esse sentar na mesa é só de mulher. Mas, Petra, o filme fala bastante de apocalipse. Aí eu queria tirar logo uma dúvida. O mundo vai acabar em chamas pra eu acender o meu último o meu último derby? O filme fala muito do apocalipse, mas justamente é esse tipo de pensamento apocalíptico que tá levando cada eleição ser menos uma eleição em que a gente discute programas e mais uma guerra santa. Exatamente. Em que um lado acusa o outro de satanismo, uma madeira de piroca e assim por diante. Então eu acho que justamente a gente tem que entender que apocalipse é outra coisa. Apocalipse é revelação. É conseguir ver por trás dos véus do fanatismo religioso qual é a realidade que se esconde. Realidade terrível. Olha, eu já vi e recomendo demais. Mas, Petra, diz aí onde que o pessoal pode ver o Apocalipse dos Trópicos. Bom, a partir do dia 14 de julho tá na Netflix pra todo mundo. Mas é chiquérrima demais, hein? Obrigada, Neide. A gente que agradece. Os carrascos do Cristiano e do Pedro só dão uns minutinhos aqui pra mim de vez em quando ainda. Então já tem que acabar. Recadinho final aí, Petra? Então vamos lá assistir o filme, me ajuda a compartilhar e levar o nosso Apocalipse nos Trópicos para os 4 cantos do Brasil. Ou como diria o Malafaia, 7 montanhas de influência. E vocês são demais, hein, Cristiano e Pedro? Foi uma inspiração poder ouvir Medo e Delírio durante esses 4 anos que a gente estava filmando. Acho que vocês, acima de tudo, nos dão chaves para interpretar esse Brasil delirante que a gente vive. Chaves de interpretação de texto tão necessária, porque o que falta muitas vezes é justamente saber interpretar, né, os textos, os discursos, e é aí que vocês entram com a genialidade de vocês. Aí, Neide, chupa! Ela só tá falando isso porque ela não conhece vocês direito. Maiores Se documentaristas do conhecesse, Brasil, não ia falar isso. Ela não sabe os canalhas que vocês são. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 41 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Episódio gringo. Enfim, mais um Medo e Delírio nesse mundo completamente de pernas pro ar. Todo mundo louco. Desde o último episódio gringo, aconteceu muita coisa. Pra caralho. O que era pra ter acontecido ao longo de várias décadas, nessa quadra miserável da história, acontece em 2 semanas. A gente vai ignorar boa parte das loucuras. E vamos focar num personagem tão importante quanto o Sombrio. Bom, pelo menos essa era a ideia, né? Mas... Deu errado. Estamos em Breaking News aqui no CNN Money, isso porque Donald Trump acaba de implementar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ah, calma, peraí. Tenha sua calma, vamos na cronologia, porque antes da carta ao Brasil, o Trump tinha enviado um punhado de cartas para alguns países. E para delírio do Xi Jinping, o Trump começou os trabalhos com cartinhas idênticas para os países asiáticos, começando por Japão e Coreia do Sul. E olha o naipe da cartinha. His Excellency Shiba Shigeru, Prime Minister of Japan. Dear Mr. Prime Minister. É o que temos de imitação do Trump. A imitação é uma merda, mas o Trump é um outro merda, então tá equivalente. Bom, mas pelo menos a carta não começou assim, ó. Eu vou enviar cartas, esse é o fim do acordo comercial. Eu poderia enviar uma pro Japão. Caro senhor Japão, a história é a seguinte, ó. Puta que pariu, Marquinho. Pois é, mas pelo menos na carta veio caro primeiro-ministro, mas não tão caro assim, né? É uma grande honra para mim enviar-lhe essa carta, pois demonstra a força e o compromisso da nossa relação comercial. Além do fato de que os Estados Unidos da América concordaram em continuar trabalhando com o Japão. Apesar de termos um significativo déficit comercial com seu grande país. No entanto, decidimos seguir adiante com vocês, mas com um comércio mais equilibrado e justo. Portanto, convidamos você a participar da extraordinária economia dos Estados Unidos, o mercado número 1 do mundo. De longe. Que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho. Porra, e super dá pra imaginar o Trump ditando esse texto pra alguém incrédulo. E o Trump cita os déficits na carta. E ele mandou isso pra países como Myanmar e Laos, que ganharam espantosos 40% de tarifas. E Brunei, que ficou com 25%. Porra, e honestamente, em que mundo esses países teriam superávit com os Estados Unidos? Só se os Estados Unidos fossem bem mais pobres. E tá cada vez mais difícil de negar que esse é o objetivo desse agente sino-russo que tá na Casa Branca. Por favor, entenda que 25% é muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com seu país. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Japão ou empresas em seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. E, na verdade, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Mas se por qualquer motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que o senhor escolher será adicionado aos 25% que cobramos. Este déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Pega no meu pau. Se você deseja abrir seus mercados até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias, talvez consideremos um ajuste a essa carta. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Agradeço a sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, eu sou Donald Trump. Legal. Aí tem a assinatura ridícula do Trump com um pilô gigantesco. Que não é piroquinha 3 centímetros, não. Aqui é 7, 8 centímetros. Sabe como é que é? Esse poço de insegurança tenta mostrar força até na assinatura. E o que a China jurou que levaria pelo menos um século, Trump entregou em 6 meses. Trump não cansa de cuspir nos países asiáticos, e em especial no Japão e na Coreia, que da segunda metade do século passado pra cá são aliados de primeira hora dos americanos. Até aí já era uma grande loucura. Mas o Trump também resolveu enviar uma cartinha pro Brasil. Brasil! E
a gente teve o privilégio de ser o único país com um texto que fugia do padrão. E vai tomar no cu, bicho! Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, desvinculados de todas as tarifas setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir dessa tarifa de 50% estão sujeitas a essa tarifa mais elevada. Mas daí em diante, a carta segue o padrão dos outros países, falando no déficit que não existe com o Brasil. Afinal, os Estados Unidos são superavitários com o Brasil. De toda a loucura tarifária do começo do governo Trump pra cá, o Brasil é o único cuja justificativa para as tarifas é flagrantemente política e intervencionista. Um ataque ao poder judiciário do país tarifado. E sempre lembrando que europeus e americanos tentam entender o que o cachorro do Supremo fez pelas bandas de cá pra impedir o golpe. Mas dias antes disso, o Trump tinha postado no Truth Social, que é a rede social que ele inventou pra deixar geral, inclusive ele falar as maiores atrocidades do mundo, algo que era claramente intervencionista em Israel, dizendo que o Netanyahu, que tá prestes a ir pra prisão por uma questão de corrupção local lá, tá sendo alvo de uma caça às bruxas. Ele inclusive encerrou a postagem com "Let Bibi go", mas não tinha nada de tarifa, esse privilégio coube ao Brasil. E o Xandão adicionou à sua lista de arquirrivais o Donald Trump, que agora faz companhia ao Bolsonaro e ao Elon Musk. Caralho, o maluco é brabo. Aí, sabe o melhor? O governo soube da carta pela imprensa. Mas as reações foram muito interessantes desde que houve esse anúncio de Donald Trump. Primeiro porque, antes do anúncio, o Itamaraty já tinha chamado aquele que hoje responde pela representação americana aqui no Brasil, que não é o embaixador, não temos um novo embaixador no governo Donald Trump aqui no Brasil, mas é o encarregado de negócios. Sobrou para ele, porque hoje no nível hierárquico, ele é o que ocupa esse posto de representar os interesses dos americanos aqui na representação em Brasília. No final do dia, já de noite, o encarregado de negócios da Embaixada Americana é chamado novamente ao Palácio Itamaraty. E ele que já tinha ouvido recados duros, mais duro, porque foi isso que o governo brasileiro fez questão de passar, ouviu mais bronca do governo brasileiro em relação à carta e ouviu o que na diplomacia tem um teor simbólico muito grande, que é: vamos devolver a carta. Não é uma devolução propriamente dita, botar no correio e despachar de volta. É mais uma mensagem simbólica de devolução, de dizer que o Brasil considera essa carta até mesmo indigna de uma resposta formal. Pois é, diplomaticamente o Lula mandou essa aqui, ó. O senhor me respeite, meça as suas palavras, que eu não tenho medo de ignorância. Eu não sou obrigada a escutar merda. Eu quero que o senhor se foda. E a gente apostaria dinheiro que nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Paulo Figueiredo sabiam da carta. E aí foram surpreendidos pelos espantosos 50%. Até porque isso é um belíssimo tiro no pé, né? Mas aí entra em cena ele, o editorialista do Estadão. O maravilhoso editorialista do Estadão. É isso mesmo que você ouviu. O Estadão meteu um editorial com o título Coisa de Mafiosos. E lá no lead se lê isso aqui, ó. Olha esse trecho. Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump e que aqueles que são verdadeiramente brasileiros não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha a democracia. Olha só. Olha isso. Aí lá pelas tantas... Antes de mais nada, os Estados Unidos têm um robusto superávit comercial com o Brasil. Ou seja, Trump mentiu descaradamente na carta para justificar a medida drástica. Ademais, Trump pretende interferir diretamente nas decisões do judiciário brasileiro, sobre o qual o governo federal, destinatário das ameaças, não tem nenhum poder. Talvez o presidente dos Estados Unidos, que está sendo bem sucedido no desmonte dos freios e contrapesos da República Americana, imagine que, no Brasil, o presidente também possa fazer o que bem
entende em relação a processos judiciais. It's very sad. Pois é, o editorial do Estadão dizendo que nos Estados Unidos a extrema-direita tá desmontando o sistema de freios e contrapesos. Achei que valia repetir caso não tivesse ficado claro. Mas que coisa, né? É! Esse espantoso episódio serve para demonstrar, como se ainda houvesse alguma dúvida, o caráter absolutamente daninho do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo. Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Bota o copo pro alto, vamos beber. Beber, Cristiano. Para esses movimentos, os interesses dos Estados Unidos e do Brasil são confundidos com os interesses particulares de Trump e de Bolsonaro. Não se trata de América em primeiro lugar, nem de Brasil acima de tudo, e sim dos caprichos e das ambições pessoais desses irresponsáveis. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Diante disso, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump. Rapaz! Como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do movimento de Trump, o MAGA, Make America Great Again. Grande dia. Teu cu! E cumprimentou o presidente americano depois que este fez suas primeiras ameaças ao Brasil por causa do julgamento de Bolsonaro. Presta atenção que é importante, pessoal. Vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Todo mundo se fudeu! Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump. Olha que legal. De Bolsonaro e de seus associados liberticidas. Liberdade acima de tudo, pessoal. E que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido em que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha os ideais da democracia. No mesmo Estadão, o William Vac escreveu uma coluna intitulada A direita brasileira identificada com Trump vai sofrer graves danos eleitorais. E aí a gente o quê? Porra, caralho, estamos concordando com o William Vac, mas é claro que... Deu errado. O ataque do presidente americano ao Brasil não tem paralelos históricos. Bom, se não tem paralelo histórico, então não dá pra fazer paralelo nenhum, né? A última vez que um presidente americano agiu contra o Brasil por questões políticas ocorreu sob Jimmy Carter, a meados da década de 70. De forma discreta. Aí a gente mandou e fomos confirmar uma suspeita. E o William Vac não decepcionou. Um duro embate entre o presidente Jimmy Carter, no cargo entre 1977 e 1981, e a ditadura militar, marcou o pior momento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Eleito em 1976, o presidente democrata colocou o desarmamento nuclear e a defesa dos direitos humanos no centro de sua política externa. Pois é, e não tem nem comparação entre o Jimmy Carter e o Trump, né? E justiça seja feita, o Vac, na sequência, diz, abre aspas, as semelhanças são remotas dada a brutalidade e a irracionalidade ideológica exibida por Trump nesse momento. Fecha aspas. E segue no texto. Do ponto de vista exclusivamente comercial e geopolítico, o tratamento que Trump dá ao Brasil é simplesmente burrice. É um extraordinário nível de mediocridade estratégica, ignorância histórica e posturas prejudiciais aos próprios interesses da superpotência que Trump vem exibindo desde que assumiu. Como aconteceu em países como Canadá, Austrália, México e até certo ponto Alemanha, a interferência política de Trump nos assuntos de cada um produziu os resultados contrários. Ou seja, Trump desmoralizou, enfraqueceu e tirou potencial eleitoral das forças políticas que ele quis proteger. No caso brasileiro, o clã Bolsonaro e todo o agente político que aderiu ao fã-clube de Trump. Grande dia. Teu cu!
Um detalhe interessante, nessa postagem aí do Tarcísio de boné maga e dizendo grande dia, ele coloca a hashtag Make America Great Once Again, que se juntar tudo é o quê? Mágoa. Porra, caralho, porra. Pois é, e o estado de São Paulo responde por 1/3 das importações e exportações entre Brasil e Estados Unidos. Agora vai lá, Tarcísio, coloca o boné maga e vai mamar o Trump. Não quero ver, não. E no resto do mundo a repercussão também foi do maior absoluto espanto. O Brasil estava em destaque máximo na imprensa gringa. E um bom resumo é esse texto do economista Paul Krugman, no dia 9. Afinal, é tanto maldade quanto megalomania. Observe que Trump nem finge uma justificativa econômica para a ação. Trata-se apenas de punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro. Por que digo que é megalomania? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. As exportações para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente acha que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende muito do mercado americano, a abandonar a democracia? Então, como eu disse, maldade e megalomania. Se nossa democracia ainda funcionasse, essa manobra em relação ao Brasil seria por si só motivo para impeachment. Enquanto isso... Bom, a gente segue agora com Rodrigo Constantino, trazendo seu comentário diário aqui na Auriverde. Donald Trump resolveu entrar de vez, com vontade, na questão eleitoral brasileira. Exatamente isso. Mas a gente vai poupar você do resto. Obrigado, meu Deus! E é impressionante como se abriu uma avenida eleitoral pro governo que não via muito pra onde ir. A extrema-direita estava até então planejando varrer as eleições em 2026, em especial as legislativas. E agora está sendo pintada como defensora de ricos num país com muitos pobres e brutalmente desigual. Aí agora rola esse ataque inacreditável do Trump. A deixa perfeita pro Lula virar um estadista, apoiado nas trincheiras por seus companheiros William Vac e o maravilhoso editorialista do Estadão. Que momento, que quadra da história, como diriam os caras do Medo e Delírio. E a nossa sorte é que eles são burros. Porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, responsabilizou o presidente Lula pela tarifa de Donald Trump contra os produtos aqui do Brasil. O PT! É o PT! Pois é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio a público nas redes sociais. Então, dizer que o presidente Lula priorizou a ideologia acima da economia. Ah, vai se lascar, porra! O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse pária, deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. E relacionar, então, a política internacional de Lula e o contato ou falta de contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por essa, então, mudança agora sobre os produtos brasileiros. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema, disse então o governador nas redes sociais. Pois é, mas faltou combinar com os russos. No caso, com o próprio vice do Tarcísio, Felício Ramute, do PSD. Bora pra Juliana Arregui, no dia 9, na Folha. Abre aspas, os Estados Unidos são o principal destino de exportação de São Paulo. É cedo para aceitarmos como definitiva essa posição do Trump. Fecha aspas, disse Ramute à Folha nessa quarta-feira, dia 9, horas após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos. Ele também disse, abre aspas, não vejo a imposição das tarifas como tentativa de interferência externa em nosso país. Vocês estão de brincadeira! Mas sim uma estratégia, ainda que a meu ver equivocada na forma e na execução, dos Estados Unidos em conseguir mais vantagens comerciais em relação ao Brasil, bem como um posicionamento político contra as decisões tomadas pelo BRICS. Os criados BRICS que chegou pra construir o bloco que tá formado, fazendo o mundo fluir. Pois é, tudo isso pode ser o Trump fazendo o Art of the Deal dele lá, jogando coisa na mesa que não devia estar na mesa. Na mesa! Pois é, e combinar com os russos, mas combinar também com o Bolsonaro. Bora pro Caio Junqueira no dia 10 na CNN. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, avalia entrar em negociação direta com a Casa Branca para tentar reverter o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Galvão, diga latino.
Pois é, aí, seita funciona como seita. O custo de sair da seita é muito alto. Você estava errado esse tempo todo. Então qualquer justificativa minimamente plausível para se manter na seita é aceita pelos seus membros. Já estão tentando plantar a ideia de que a culpa é do Lula, que insiste em brigar com os Estados Unidos e com o Trump, sem ter noção do próprio tamanho. Vira-latismo do caralho, né? E a culpa também é do Moraes, que tá ferindo de morte a democracia e as liberdades no Brasil. Porra nenhuma. Aí vem o Bolsonaro e salva o país. Teu cu! Mas olha que notícia deliciosa. Na Mônica Bergamo, na Folha, no dia 10. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do país para não ser preso. Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de parar atrás das grades. Bolsonaro vai ser preso. Vai ser preso. Imagina, o Jair não consegue nem cagar. Nada sai do ânus, nada sai do ânus. O cara tá com crise de soluço e vômito. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? E ainda tá morrendo de medo do... Toque. Se arrependimento matasse... Todos nós vamos ter um ponto final. E se não enterrar, o urubu vai comer. Se antes ele já tava assim... A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Imagina agora. Eu acho é bom. E a gente sempre lembra aqui que o Bolsonaro passou 3 meses na Flórida e nem convidado pra Mar-a-Lago ele foi. Não tem uma foto dele com o Trump. Até então, o Trump tava cagando pro Jair. O problema é o BRICS. E a carta veio logo depois da reunião do grupo no Rio de Janeiro. E chega dessa carta ridícula do Trump, sobre a qual a gente deve falar mais na semana que vem. Mas até lá, fica aí imaginando o desespero do agro. Todo mundo se fudeu! Que delícia, cara! Medo e delírio. E é outro peso pra direita carregar nas urnas em 2026. Defensores dos ricos e dos gringos ao mesmo tempo. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Mas agora sim, enfim, vamos ao nosso plano original e focar num personagem tão importante quanto sombrio. Importante, sombrio e tarado no anticristo. Aí, a partir de agora, tem com e sem tradução. Então marca aí a minutagem e, se você quer com tradução, é só ficar aqui. O Vale do Silício é imprudentemente ambicioso? O que devemos temer mais, o Armagedon ou a estagnação? Porque um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo está se preocupando com o anticristo. Que viagem é essa, velho? O convidado do cara é o Peter Thiel, a principal figura por trás do PayPal e, consequentemente, do grupo carinhosamente apelidado de PayPal Mafia. Peter Thiel é o primeiro player poderoso da direita tecnológica, conhecido por financiar uma série de ideias conservadoras e que simplesmente desafiam o senso comum. Mas é aquelas coisas que o Elon Musk, que é sócio do Peter Thiel no PayPal, tentou fazer de um ano pra cá, o entrevistado, o Peter Thiel, faz há décadas. E presta atenção que é importante, pessoal. O entrevistador é o colunista do New York Times, Ross Douthat. E o cara é conservador. O cara é neocon. Procure saber! Dá pra falar isso com tranquilidade. Isso só torna a entrevista ainda mais sombria. Mas vamos falar sobre suas próprias ideias, porque apesar da pequena desvantagem de ser bilionário, há razão pra dizer que ele é o intelectual de direita mais influente dos últimos 20 anos. E é por isso que a gente vai falar dessa porra pelas bandas de cá. Especialmente porque essa, entre aspas, filosofia do Vale do Silício é exportada pro mundo todo. E até esse entrevistador deve ter saído espantado da entrevista. Foi 1 hora de um grande show de conspiração por parte do Peter Thiel. Doideira! E aqui a gente vai tentar resumir a insanidade. Num episódio recente, a gente deu um mergulho na mente do Elon Musk. E a gente falou sobre o Tescreal, ou Tescreal em inglês, e como esses bilionários acham que vale tudo pra impedir que qualquer um acabe com os seus sonhos esquisitos de se mandar do planeta Terra, incluindo aí tacar uma bomba nuclear. Então, eu quero começar voltando no tempo cerca de 13 ou 14 anos. Você escreveu um artigo para a National Review, a revista conservadora, chamado O Fim do Futuro. E basicamente o argumento do artigo era que esse mundo moderno, dinâmico, acelerado e em constante mudança não era nem de longe tão dinâmico quanto as pessoas pensavam. E que, na verdade, estávamos entrando em um período de estagnação tecnológica, no qual a vida digital havia representado um avanço, mas não tão grande quanto as pessoas esperavam, e que o mundo estava meio que estagnado, basicamente. E a gente precisa falar um pouco desse conceito de estagnação antes de seguir com o que importa. Calma, por favor! Então, em 2025, você acha que esse diagnóstico ainda se mantém? Sim, eu ainda acredito de forma geral na tese da estagnação.
Nunca foi uma tese absoluta. O argumento não era que estávamos absoluta e completamente estagnados. O argumento era, de certa forma, que a velocidade havia diminuído. Não era zero, mas, não sei, de 1750 a 1970, esse período de mais de 200 anos foi de uma mudança acelerada. Lá nos movíamos cada vez mais rápido. Os navios eram mais rápidos, os trens eram mais rápidos, os carros eram mais rápidos, os aviões eram mais rápidos. Isso culmina no Concorde e nas missões Apollo. Então, desde então, em todas as dimensões, as coisas perderam velocidade. Eu sempre incluí uma exceção para o mundo digital. Então, tivemos computadores, software, internet móvel. Então, nos últimos 10 ou 15 anos, tivemos a revolução das criptomoedas e da inteligência artificial, que eu acho que é, em certo sentido, bem grande. Mas a questão é, será que isso é suficiente para realmente perdermos essa sensação generalizada de estagnação? A inteligência artificial colocando o mundo de pernas pro ar e o cara falando em estagnação numa crença maluca de que o mundo tem que continuar crescendo e inovando loucamente. Senão vai tudo pra casa do caralho. Baixa a bola pra caralho. Aí os caras vêm me falar em De Volta pro Futuro. É esse o nível da loucura. Vai tomar no cu, bicho. O De Volta pro Futuro 2 também foi entre 85 e 2015. Você tá vendo muito filme. Que já tá uma década no passado, né? E lá tinha carros voadores. E o futuro de 2015 é completamente diferente do... Mas o futuro de 2015 tinha Biff Tannen como uma figura semelhante a Donald Trump, com algum tipo de poder. Na cara, que loucura! Então conseguiu prever alguma coisa. Meteu essa na cara do cara que fez de tudo pro Trump ganhar seus 2 mandatos. Cruel! Muito cruel! Peter Thiel é apenas e tão somente um dos caras que mais deu dinheiro pras campanhas do Trump. E é muito louco que a régua deles pra medir inovação é a porra de um filme. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Tipo, tem algum número pra estagnação versus dinamismo que você tenha observado? Claro, o número econômico seria qual o seu padrão de vida em comparação com o dos seus pais. Sabe, se você é um millennial de 30 anos, como você está em comparação com os seus pais da geração Baby Boomer quando eles tinham 30 anos? Como eles estavam na época? Como se a culpa fosse da estagnação tecnológica e não da falência de um capitalismo em que riqueza é cada vez mais concentrada e no qual tem cada vez menos incentivos públicos para pesquisa básica. Tem que ser falado! Por que deveríamos querer crescimento e dinamismo? Porque, como você apontou em alguns dos seus argumentos sobre o assunto, há um tipo de mudança cultural que acontece no mundo ocidental na década de 70. Mais ou menos na época em que você acha que as coisas desaceleram e começam a estagnar. Quando as pessoas ficam preocupadas com os custos do crescimento, os custos ambientais acima de tudo. Pois é, o Peter Thiel tem um problema enorme com os hippies. Desça daí, seu corno, desça daí! E essa é uma baita ironia, já que o Vale do Silício é uma criação hippie. Lá atrás, o Steve Jobs tomava LSD. Drogado! Você acaba com uma perspectiva amplamente difundida de que somos ricos o suficiente. E que, se tentarmos demais ficar muito mais ricos, o planeta não vai conseguir nos sustentar. Acertou, miserável. Haverá uma degradação em várias frentes e deveríamos estar contentes com onde estamos. O que há de errado com esse argumento? Pois é, o Peter Thiel não gosta disso. Eu acho que até certo ponto as pessoas tinham algumas preocupações muito legítimas sobre o futuro. Se continuássemos a crescer aceleradamente, estaríamos correndo em direção ao apocalipse ambiental ou nuclear ou coisa do tipo? Mas eu acho que, se não encontrarmos um caminho de volta para o futuro, eu acho que a sociedade, não sei, ela se desintegra. Não funciona. Não funciona pra tu, rapaz. Não funciona pra tua visão esquisita de mundo. O que ele quer é dar o fora do planeta, seja física ou virtualmente. Como a gente falou aqui no episódio sobre o Tescreal, o Tescreel. Sabe, eu definiria a classe média como as pessoas que esperam que seus filhos tenham uma vida melhor do que elas. Todo mundo. E quando essa expectativa entra em colapso, não temos mais uma sociedade de classe média. E talvez haja alguma maneira de haver uma sociedade feudal, no qual as coisas são sempre estáticas e estagnadas. Ou talvez haja alguma maneira de mudar para uma sociedade radicalmente diferente. Mas não é como o mundo ocidental e os Estados Unidos funcionaram durante os primeiros 200 anos de sua existência.
Pois é, toda a arrogância americana personalizada nesse psicopata aí. O Peter Thiel, que é uma coisa que se assemelha aos Estados Unidos dos últimos 200 anos. Qualquer coisa diferente disso é um inferno na Terra. E o problema do que ele chama de socialismo são os impostos. Em algum momento, ou os impostos sobem ou o socialismo acaba. Então é muito profundamente instável. E é por isso que as pessoas elas não estão otimistas. Não acham que chegamos a um ponto estável. O futuro da Greta talvez funcione. Vai tomar no cu, bicho! Estamos falando da Greta Thunberg. Só para esclarecer, é uma referência a Greta Thunberg, a ativista mais conhecida pelos protestos contra as mudanças climáticas, que, para você, eu diria, pelo menos, representa uma espécie de símbolo de um futuro anticrescimento, efetivamente autoritário e dominado por ambientalistas. Claro. Ele disse isso mesmo? Pois é, o cara mandou um sure, um sim, claro. No mínimo, tacitamente concordando com a assertiva anterior. Ou seja, pra ele, a defesa do meio ambiente nos levará a um terrível governo autoritário que vai arrancar suas tripas da sua família inteira e usar como adubo pra floresta. Porra. Enquanto isso, Trump inviabiliza investimentos em energias renováveis e a genial solução é furar poço de petróleo loucamente. Drill, baby, drill. E carvão. Beautiful, clean coal. Teu cu! E a China investindo cada vez mais em renováveis. E é muito doido como as duas superpotências mundiais atuais estão escolhendo caminhos opostos na questão energética. Não que a China tenha sido grande exemplo nisso, né? E a energia que move o mundo. O Trump tá dando all-in na pior mão de pôquer do mundo. I'm a very stable genius. Sim, mas ainda não chegamos lá. Seria uma sociedade muito, muito diferente. Como se vivêssemos de fato em um tipo de anticrescimento, em pequenas vilas escandinavas. Não seria a Coreia do Norte, mas seria super opressiva. Conversa de bêbado. O Peter Thiel não tá puro, não. Uma coisa que sempre me impressionou é que quando você tem essa sensação de estagnação, uma sensação de decadência, para usar uma palavra que eu gosto de usar para isso, você também tem pessoas que... Presta atenção que é importante, pessoal. Que acabam ficando meio ansiosas por uma crise. Ansiosas por um momento que virá, no qual podem mudar radicalmente o caminho em que a sociedade está. E é por isso que a gente tá falando desse caralho desse Peter Thiel pelas bandas de cá. Então, que riscos deveríamos estar dispostos a correr para fugir da decadência? Parece que há um perigo aqui, que as pessoas que querem ser antidecadentes têm que correr muitos riscos. Elas têm que dizer, olha, você tem essa sociedade boa, estável e confortável, mas nós queremos ter uma guerra ou uma crise ou uma reorganização total do governo e assim por diante. Eles têm que se inclinar da direção do perigo. Certo. Culturalmente, o que eu imagino que pareça é com o começo da modernidade, quando as pessoas pensavam que curaríamos doenças, que estenderíamos radicalmente a vida. A imortalidade era parte do projeto no começo da modernidade. Talvez fosse anticristão, um pós-cristianismo com competição, como se o cristianismo prometesse a você uma ressurreição física. A ciência não teria sucesso a menos que prometesse exatamente a mesma coisa. Pô, que papo de maluco, cara. Então, da sua perspectiva, digamos que tem duas camadas, certo? Há uma espécie de senso básico de que a sociedade precisa de disrupção, ela precisa de risco. Trump é disrupção, Trump é risco. Então, acho que você está partindo de um ponto de vista mais pessimista ou realista. O que eu estou perguntando é a sua avaliação de onde estamos, não a avaliação deles, mas... Você acha que o populismo do segundo mandato de Trump parece um veículo para o dinamismo tecnológico? Ainda é de longe a melhor opção que temos. Eu não sei, mas sabe, Harvard vai curar a demência apenas se arrastando, fazendo a mesma coisa que não funciona há 50 anos? Pesquisa básica? Demora mesmo, rapaz. Se tivesse descoberto um remedinho, talvez o Trump não tivesse mandado aquela cartinha mal criada. É verdade. A conversa foi mais ou menos essa. O Dennis diz ao Elon Musk que está trabalhando no processo mais importante do mundo, construindo uma IA super-humana. E o Elon responde ao Dennis, eu estou nos transformando em uma espécie interplanetária. E aí o Dennis diz, bom, a minha IA vai conseguir seguir você até Marte.
E aí o Elon Musk ficou meio em silêncio. Na minha visão da história, levou anos para que isso realmente afetasse o Elon Musk. Ele demorou até 2024 para processar. Enquanto o Musk sonha em colonizar Marte, a ideia do Peter Thiel e dessa galera é ir pro espaço, mas não num corpo físico. E agora vem a parte onde a gente finalmente queria chegar. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Você mencionou antes a ideia de que o mundo moderno costumava prometer uma extensão radical da vida e já não promete mais. Parece muito claro para mim que várias pessoas profundamente envolvidas com inteligência artificial a enxergam como uma espécie de mecanismo para o transhumanismo, para a transcendência do nosso corpo mortal e ou a criação de algum tipo de espécie sucessora ou algum tipo de fusão entre mente e máquina. E o que acontece a seguir é tão bizarro que eu vou botar 2 vezes pro pessoal que tá ouvindo com tradução entender direito. Is it something you worry about? I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Should the human race survive? Yes. Caralho! Agora pro pessoal que tá ouvindo com tradução. Você tá ouvindo sem tradução, vai só repetir. Calma, porra. Is it something you worry about? É algo que te preocupa? Por você, os seres humanos continuariam existindo, certo? Você tá hesitando. You're hesitating. Bom, eu... Yes? Sim? Eu não sei, é uma hesitação muito longa. São tantas perguntas. Os seres humanos deveriam continuar existindo? Sim. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, esse aí é o nível da insanidade. A inteligência artificial dos Estados Unidos está na mão dessa galera aí. E não à toa... O chatbot Grok da rede social X está causando polêmica. O assistente de inteligência artificial da startup XAI de Elon Musk causou indignação nas redes sociais após uma série de respostas com elogios a Adolf Hitler e comentários ofensivos. Musk havia anunciado uma melhora significativa no funcionamento da plataforma na última sexta-feira e disse que os usuários deveriam perceber uma diferença ao fazerem perguntas. Em algumas das respostas, o Grok mencionava estereótipos anti-brancos e descrevia figuras históricas de Hollywood como desproporcionalmente judias. A ferramenta também atacou chefes de Estado como o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, chamado de serpente. Que quadra da história, hein? Uma bosta. Não sabe, uma merda. O transhumanismo é esse ideal dessa transformação radical, onde seu corpo humano natural se transforma em um corpo imortal. E agora vai ficar tudo incrivelmente esquisito. Olha o rumo que essa conversa vai tomar. E há uma crítica, digamos, às pessoas trans em um contexto sexual. Não sei, travesti é alguém que muda o jeito de vestir e se veste de mulher. E um transexual é alguém que, não sei, transformou o pênis em uma vagina. E podemos debater o quão bem essas cirurgias funcionam, mas queremos mais transformação do que isso. A crítica não é que seja estranho ou antinatural. É tão pateticamente pouco. E ok, queremos mais do que se vestir de mulher ou mudar seus órgãos sexuais. Queremos que você seja capaz de mudar seu coração, sua mente, seu corpo inteiro. O cara tá num grupo político que tá numa cruzada contra os trans. Mas ao mesmo tempo ele tá dizendo que o que os trans fazem é fichinha perto do que ele quer fazer. E é impressionante a tara da extrema-direita nos trans. Por que será? Freud explica. Na Fox, por exemplo, só dá isso. A promessa do cristianismo é que você obtém um corpo e uma alma aperfeiçoados pela graça de Deus. E a pessoa que tenta fazer isso sozinha, com um monte de máquinas, provavelmente vai acabar como um personagem distópico. O maluco, meu tio, era você. Bom, vamos articular isso. A animação desse cara é uma das coisas mais assombrosas e maquiavélicas dessa quadra miserável da história. Não é pouca merda, não. Por isso que você tá ouvindo essa desgraça desse episódio aqui. Alegria. Aí haveria uma forma herética de cristianismo que diz algo distinto. Eu não sei. Acho que a palavra natureza não aparece uma única vez no Antigo Testamento. Então há uma palavra em que, num sentido em que... A forma como eu entendo a inspiração judaico-cristã é que se trata de transcender a natureza. Trata-se de superar coisas.
it is about transcending nature. It is about overcoming things. E a coisa mais próxima que você pode dizer sobre a natureza é que as pessoas tombaram. E que isso é um natural no sentido cristão, ou seja, é que as pessoas estão desconcertadas. E isso é verdade. Mas há algumas maneiras pelas quais, com a ajuda de Deus, você deve transcender e superar isso. Sim, certo. Exceto nós aqui. Mas a maioria das pessoas que trabalham para construir o hipotético Deus-máquina não acha que está cooperando com Javé, com Jeová, com o Senhor dos Exércitos. Eles acham que estão construindo a imortalidade por conta própria, certo? Estamos pulando muita coisa. A crítica que eu faço é que eles não são ambiciosos o suficiente. Você tem dado palestras recentemente sobre o conceito do anticristo, que é um conceito cristão, um conceito apocalíptico. Pois é, aí a gente foi procurar o nosso especialista em Bíblia. Oi, Cristiano, seu arrombado. Ô Cid, explica aí pra gente o que é o anticristo. É o meu pau muito bem quisto. Porra, Cid, fala sério. Eu sei lá o que é anticristo. Eu só li a Bíblia pra vender audiolivro. Eu nem prestei atenção no que eu tava lendo. Um livro gigante, vários personagens. Só prestei atenção na minha divina voz. Que, aliás, é boa pra caralho, hein? Porra, mas aí quem é que vai quebrar essa pra gente? Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Meu nome é Tupa Guerra. Esse é o Boldo Bom. Sou historiadora, especialista em antiguidade. E hoje eu vim falar pra vocês quem é o anticristo na fila do pão. Essa ideia de um grande adversário que vai chegar no final dos tempos e acabar com os povos escolhidos por Deus é uma ideia que vem do judaísmo e foi reapropriada no cristianismo. Então ela aparece muito em livros como, por exemplo, Daniel. No livro de Daniel você tem bestas que depois são reinterpretadas como reis que vão governar o mundo. A gente sabe, historicamente, ou pelo menos os acadêmicos concordam, que quem o Daniel estava falando no livro de Daniel era, na verdade, o Antigo Epífanes, que foi um governante específico que existiu. Mas como ele não nomeia, as pessoas vão reinterpretar esse cara. E reinterpretar moda caralho, Cristiano. Então o anticristo aparece em 4 livros do Novo Testamento, ou do que a gente chama de Novo Testamento, do que os cristãos chamam de Novo Testamento. O que a gente tem aqui? Então ele vai aparecer nas primeiras 2 epístolas de João, no Apocalipse de João e na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em todos esses ele não é super descrito, o que significa que o anticristo vai ficar muito mais claro e as pessoas vão entender muito mais ou trazer detalhes de quem seria o anticristo em textos durante a Idade Média. Então nesses textos que estão na Bíblia mesmo, eles são um pouco genéricos, eles vão falar de adversário, nem sempre eles citam o termo anticristo, mas eles vão basicamente reinterpretar o que Daniel falou da ideia das bestas e vão falar de um grande adversário que vai chegar, ele vai trazer um período de iniquidade, ele vai trazer um período de muita alegria a princípio, ele será seguido por todos como o grande cara, ele vai sentar no trono de Deus e eventualmente vão se descobrir que na verdade ele é um falso Messias. A ideia toda é essa. E essa ideia vai então sobreviver durante a Idade Média. Várias pessoas vão ser associadas ao anticristo durante a Idade Média e na Idade Moderna também. Algumas interpretações que vai ser, por exemplo, que é mais comum dentro da Igreja Católica hoje em dia, é a ideia de que na verdade existem muitos anticristos e você tem um grupo de anticristos. Outras interpretações vão falar que não, é uma pessoa específica que vai aparecer eventualmente. Todas essas ideias, elas vão sendo aplicadas a adversários. Então qualquer adversário pode ser o anticristo ou ser visto como o anticristo. Esses adversários podem ser, por exemplo, a ideia da proteção ambiental. Então, para muitas pessoas, a forma que os protetores do meio ambiente, as pessoas que lutam pela proteção do meio ambiente agem é uma forma quase religiosa. Seria como uma nova religião. Então, fazer com que o mundo todo proteja o meio ambiente é uma forma de aplicar uma nova religião e com isso acabar com o cristianismo e com isso trazer o anticristo. Ou seja, então proteger o meio ambiente seria seguir o anticristo ou algo do tipo. Enfim, dá pra ir muito mais fundo, tem um monte de outros detalhes que eu acho fascinantes, mas por hoje fica por aqui. Beijinhos, eu vejo vocês por aí. Obrigadíssimo, Tupá! Eu gosto muito. Desculpe. Mal, tava doidão. E volta com a entrevista. O que isso significa pra você? O que é um anticristo? Quanto tempo temos? Temos tanto tempo quanto você tiver pra falar sobre o anticristo. Bom, tudo bem então. Alguns desses riscos existenciais, alguns dos desafios que temos, e todos eles estão enquadrados nesse tipo de texto científico distópico descontrolado. Há um risco de guerra nuclear.
Há um risco de desastre ambiental, talvez algo específico como mudança climática, embora existam muitos outros que poderíamos lembrar. Há um risco relativo a armas biológicas. E você tem todos os diferentes cenários de ficção científica, obviamente. Tem certos tipos de riscos com inteligência artificial. Mas eu sempre acho que, se vamos ter essa estrutura de falar sobre riscos existenciais, talvez devêssemos também falar sobre o risco de outro tipo de singularidade ruim, que eu descreveria como um governo mundial totalitário. Porque eu diria que a solução política padrão que as pessoas têm para todos esses riscos existenciais é a governança global. People have for all these existential risks is one world governance. Por exemplo, o que você faz com as armas nucleares? Temos uma Organização das Nações Unidas com poderes reais que as controla, e elas são controladas por uma ordem política internacional. A Ford Foundation, a Open Society, que são conhecidas por promover agendas globalistas e progressistas da esquerda. Eu acho que isso é parte do globalismo. Então, por exemplo, nessa esteira, o que podemos fazer com a inteligência artificial? Podemos concluir que precisamos de uma governança global da computação. Precisamos de um governo mundial para controlar todos os computadores, registrar cada tecla pressionada para garantir que as pessoas não vão programar uma IA perigosa. E para evitar também que esses data centers aí consumam uma quantidade absurda de energia e água. O anticristo dominaria o mundo conosco falando sobre o Armagedon sem parar, falando sobre o risco existencial sem parar. E é isso que precisamos regular. É o oposto da imagem da ciência baconiana do século XVII ou XVIII, onde o anticristo seria como um gênio tecnológico do mal. Um cientista do mal que inventa uma máquina para dominar o mundo. As pessoas estão com muito medo disso. No nosso mundo, o que tem ressonância política é o oposto. A coisa que tem ressonância política é: precisamos parar a ciência, precisamos só parar. E não sei, no século XVII, eu posso imaginar um Dr. Strangelove, tipo Edward Teller, dominando o mundo. No nosso mundo é muito mais provável que seja a Greta Thunberg. E volta com a Tupá. Uma coisa interessante, eu tava conversando com uns amigos que são da minha área e que entendem mais desse rolê, e eles falaram que a Greta, especificamente, não seria associada com o anticristo porque ela é mulher. Então ela poderia ser, por exemplo, uma Jezebel ou algum outro símbolo, mas não com o anticristo. O anticristo precisa ser um homem, então a Greta especificamente não seria. E volta de novo, infelizmente, pro bilionário com o chapéu de alumínio. Essas coisas são muito difíceis de ranquear, mas acho que o ambientalismo é bem poderoso. Não sei se é poderoso o suficiente para criar um governo mundial totalitário, mas... Eu acho que não é na sua forma atual. Eu acho que é. Acho que é a única coisa em que as pessoas ainda acreditam na Europa. Elas acreditam mais na coisa verde do que na lei islâmica, na Sharia, ou mais do que na tomada de poder totalitária comunista chinesa. A ideia de um futuro que parece diferente do presente. Os únicos 3 projetos de futuro disponíveis na Europa são o verde, a Sharia e o Estado comunista totalitário. E o verde é de longe o mais forte. E olha só, por que será que a direita nunca acreditou ou levou a sério o aquecimento global? Bom, tem o lobby das petrolíferas, por exemplo. Mas também tem isso aqui, ó. Boa parte dos avanços na segunda metade do século passado na área que então era chamada de climatologia vieram da Europa. Também da União Soviética. A gente recomenda o texto Antropoceno, uma visão ecossocialista do excelente Outras Palavras. Mas vamos voltar pro Peter Thiel e pro trauma dele com a década de 70. Aí se preparem. Quando Charles Manson tomou LSD no final dos anos 60 e começou a assassinar pessoas, o que ele viu no LSD? Ele aprendeu que você podia ser como Dostoiévski, como um anti-herói de Dostoiévski, e que tudo era permitido. E claro, nem todos se tornaram Charles Manson. Mas na minha narrativa da história, todos se tornaram tão perturbados quanto Charles Manson e os hippies dominaram tudo. Mas Charles Manson não se tornou o anticristo e dominou o mundo, certo? Estamos sendo apocalípticos demais, não? Mas a minha narrativa da história dos anos 70 é que os hippies venceram. Pousamos na Lua em julho de 1969.
We landed on the moon in July of 1969. E Woodstock começou 3 semanas depois. E olhando para trás foi quando o progresso parou e os hippies venceram. E sim, não foi literalmente Charles Manson. Você é maluco, é? Olha só as ideias. Paramos de progredir em 1969. Os hippies venceram. Venceram o quê, rapaz? Estabelece uma relação com o LSD do cara maluco. E essa aí é das mentes mais influentes do Vale do Silício. Bom, não à toa, os chineses estão dando um pau no Vale do Silício. Por que será? E essa que vai a seguir é a parte mais importante da entrevista. Quero falar mais do anticristo só para terminar. Você está recuando. Você está dizendo que o ambientalismo já é pró-estagnação e assim por diante. Ok, vamos concordar com tudo isso, mas não estamos vivendo sob o anticristo agora. Estamos apenas estagnados, certo? Olha o naipe da premissa que o cara tem que elaborar com o doidão. Vamos deixar claro que a gente não está vivendo na era do anticristo. Você tem muitos investimentos na Palantir, em tecnologia militar, tecnologias de vigilância, tecnologias de guerra e assim por diante, certo? E me parece que quando você me conta uma história sobre o anticristo chegando ao poder e usando o medo da mudança tecnológica para impor uma ordem no mundo, eu sinto que o anticristo talvez estivesse usando as ferramentas que você estava construindo, certo? Na cara, que loucura! Tipo, o anticristo não diria, ótimo, não teremos mais progresso tecnológico, mas realmente gosto do que a Palantir fez até agora. Quer dizer, isso não é uma preocupação? Não seria uma grande ironia da história que o homem que se preocupa publicamente com o anticristo acidentalmente apressasse a sua chegada? E olha o tempo que ele leva para responder. His or her arrival? Porra, caralho, porra. Olha, tem todos esses cenários diferentes. Eu, obviamente, não acho que é isso que eu tô fazendo. Só pra deixar claro, eu não acho que é isso que você tá fazendo também. E depois desse diálogo, maravilhoso, a gente precisa falar da Palantir. Infelizmente. Palantir foi fundada pelo Thiel, que é o presidente do conselho, mais conhecida por seu trabalho com agências governamentais dos Estados Unidos, como a CIA, o Departamento de Defesa e o mais polêmico, o Departamento de Imigração e Alfândega. A empresa foi fundada após o 11 de setembro com o objetivo de defender os interesses americanos. A missão principal da nossa empresa sempre foi certificar que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, será o mais forte do mundo em prol da paz e da prosperidade globais. Mas o que exatamente a Palantir faz? E por que seu trabalho com agências de segurança pública causou surpresa? O nome Palantir vem do Senhor dos Anéis. Na série de fantasia, Palantiri são pedras esféricas que ajudam usuários poderosos a ver o que está acontecendo em outras partes da Terra-média e a se comunicar entre si. Outro fundador é o Alex Karp, que é CEO da Palantir. Peter e eu construímos uma empresa muito patriótica. E o Alex Karp, esse cara aí, é uma pessoa tão normal quanto o Peter Thiel. Pra conversar com doido, solto doido! Olha algumas frases do cara. Eu não penso em termos de perdas e ganhos, eu penso em termos de dominação. Almost nothing makes a human happier than taking the lines of cocaine away from these short sellers. Quase nada deixa um ser humano tão feliz quanto tirar as carreiras de cocaína de quem vende apostando na queda. I love the idea of getting a drone and having light fentanyl laced urine spraying on analysts who tried to screw us. Eu adoro a ideia de pegar um drone e borrifar urina com uma leve dose de fentanil nos analistas que tentam ferrar com a gente. Pois é, e o poder acumulado e a vileza desses dois aí é uma combinação muito perigosa. Olha essa entrevista com o CEO, o Alex Karp. Deixa eu te perguntar uma coisa, na verdade é uma pergunta pessoal. Enquanto eu ouvia você dar essa resposta incrível, eu pensei comigo mesmo. Você se preocupa com o que está dizendo? Não, é sério. Mas alguma vez você já saiu do palco e disse, não devia ter dito isso? Porque você tem uma confiança incrível e mesmo quando começamos a dar entrevistas, provavelmente em 2010, você dizia coisas bem provocativas. De onde vem isso? Eu não sei. Quando eu começo, eu não sei exatamente onde vai parar.
Acho que as pessoas entendem a intenção do que estou dizendo. E vou lhe contar uma das melhores coisas sobre esse país. As pessoas que se uniram à Palantir, ou trabalharam na Palantir, ou investiram na Palantir, sabem que estou lutando por elas e por nosso país. Estão dispostas a ver o lado bom do que estou dizendo. E essa parte é verdade. E volta com o outro maluco. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5:3, o slogan do anticristo é paz e segurança. E nós nos submetemos. O FDA, por exemplo, regula não apenas medicamentos nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque o resto do mundo confia no FDA. A Comissão Reguladora Nuclear regula efetivamente usinas nucleares em todo o mundo. Gente, é impossível projetar um reator nuclear modular e simplesmente construí-lo na Argentina, por exemplo. Eles não vão confiar nos reguladores argentinos, eles vão confiar nos Estados Unidos. Então, de certa forma, já estamos vivendo sob um governo moderado do anticristo, nesse sentido, nesse relato. Você acha que Deus está no controle da história? E essa parte que vai a seguir não precisa nem de tradução. Do you think God is in control of history? Man, this is again like I think that. Fala direito, rapaz. E é difícil ser mais contraditório. Mas Deus não nos deixaria para sempre sob o domínio de um anticristo estagnacionista e moderado, certo? A história não pode terminar assim, certo? É sempre um problema atribuir causalidade demais a Deus. Porra, Deus é todo poderoso, não é? Mas esse é um cara que se diz muito religioso. E vamos encerrar tentando contextualizar essa insanidade. Nossas convidadas, Naomi Klein e Astra Taylor, estão adicionando à discussão o termo fascismo do fim dos tempos. Em um ensaio recente para o Guardian, elas escrevem que, abre aspas, os líderes de direita de hoje e seus aliados ricos não estão apenas tirando vantagem de catástrofes ao estilo da doutrina de choque e do capitalismo de desastre, mas simultaneamente provocando, planejando e buscando lucrar com o apocalipse. Filhos da puta. Então vamos começar com o básico. O que é o fascismo do fim dos tempos? Naomi, você quer comentar primeiro? Eu diria que é um fascismo sem horizonte para o futuro. Esse nosso artigo se baseia em muitas análises diferentes do nosso próprio trabalho ao longo de muitas décadas, rastreando a direita e entendendo que as coisas não se repetem, a história se acumula. Isso já virou clichê, mas, sabe, estamos no tipo da era das consequências de tantas crises que foram previstas e estão acontecendo agora. Parte se baseia no trabalho de Richard Seaman e na sua obra Disaster Nationalism, onde ele fala sobre como os fascistas nas décadas de 20, 30 e 40 na Europa tinham um horizonte pós-Armagedon. Haveria um banho de sangue, mas para depois havia uma visão de um futuro pastoral e pacífico para aqueles que eram arianos. Era só preciso atravessar esse estágio. E se você realmente prestar atenção, embora Trump fale sobre uma era de ouro e assim por diante, ninguém realmente acredita. Acho que estamos vendo um tipo de fascismo que é muito mais nihilista, que realmente toma o fim do mundo como dado. Por isso que falam tanto em anticristo e apocalipse. Inclusive é impressionante como esse episódio lembrou a gente do filme da Petra, o Apocalipse nos Trópicos. É uma fantasia baseada nessa ideia de saída, essa ideia de que os ricos deveriam poder sair dos estados-nação, das regulamentações e especialmente dos impostos. E começar o que eles chamam de cidades da liberdade, que são, na verdade, uma espécie de cidades hipercapitalistas. Um tipo de cidade ou estado-nação alinhado às criptomoedas. É uma fantasia que vem sendo fermentada pela direita tecnológica libertária nas últimas décadas. E eles se viram no centro do poder com o governo Trump. Então, durante a campanha eleitoral, o Trump, de certa forma, inesperadamente fez uma promessa de que levaria adiante uma agenda de cidades da liberdade em terras federais. Pois é, cidades que não seguiriam a lei do país. Uma doideira nessa linha. Um bunker cheio de bilionário. E essa parte que vai a seguir pegou a gente aí. Eles realmente chamam isso de sionismo tecnológico. E eu acho que isso ressalta o fato de que, sob o colonialismo,
A criação de estados-nação é bastante arbitrária. É como se um cara com um livro decidisse formar um país. E é isso que eles enxergam em Israel, não é? Eles acham que isso prova que você pode criar um país a partir de um livro. Eles estão se protegendo em bunkers. E é nisso que precisamos prestar atenção. É isso que acho que eles enxergam em Israel, um estado bunker. Nós vemos Trump falando sobre uma cúpula dourada que segue o modelo da cúpula de ferro em Israel, né? A ideia de que você pode ter uma espécie de estado de apartheid, uma fortaleza rica e de alta tecnologia, resistente às tempestades que você mesmo está desencadeando. Prometi ao povo americano que construiria um escudo de defesa antimíssil de última geração para proteger nosso país da ameaça de ataques de mísseis estrangeiros. E é isso que estamos fazendo. Hoje tenho o prazer de anunciar que selecionamos oficialmente a arquitetura para esse sistema de última geração, que implementará tecnologias de última geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptadores baseados no espaço. Uma vez totalmente construído, o Domo Dourado será capaz de interceptar mísseis, mesmo que sejam lançados de outros cantos do mundo, e mesmo que sejam lançados do espaço. Teremos o melhor sistema já construído. Como vocês sabem, ajudamos Israel com o deles e foi muito bem sucedido. E agora temos uma tecnologia ainda mais avançada do que essa, que inclui mísseis hipersônicos, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro avançados. Todos eles serão derrubados ainda no ar. E é bizarro e assustador como tudo se encaixa. Muito disso também tem a ver com inteligência artificial, honestamente. É por isso que acho que estamos vendo cada vez mais o que chamamos de fascismo do fim dos tempos saindo do Vale do Silício. É porque essa é a próxima bolha. É aqui que está o dinheiro. E todos os envolvidos sabem que a inteligência artificial é absolutamente incompatível com qualquer uma das metas climáticas. As metas de emissão líquida zero. Não são os nossos velhos negacionistas do clima. Eles sabem perfeitamente que no cerne do seu modelo de negócio está uma desestabilização da vida na Terra, o que significa que, no curto prazo, muito mais pessoas terão que se mudar, tentar encontrar segurança, e é por isso que eles estão absolutamente focados em fronteiras e migração. E chega, acabou esse episódio. É muita lisergia e vileza pra dar conta, mas é um doentio retrato da quadra miserável da história na qual a gente se meteu. E semana que vem a gente promete voltar com um episódio, entre aspas, normal. Pega no meu pau. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Obrigado a todas as fontes e um grande abraço. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Matheus Buente? Chama-me político e nós queremos taxar os super ricos, né? Tá todo mundo aqui a favor, né? De quem ganha muito dinheiro pagar mais imposto e quem ganha até 5 mil não paga nenhum. É uma coisa assim que você não consegue conversar com a pessoa na rua e ninguém apoiar, tá? O pobre, quando paga menos imposto, o pobre gasta. Porque a gente não tem condições de ter investimento. Porque sobrou um dinheiro, sobrou quanto? R$30. Eu não vou comer 2 churrasquinhos? Vou. Pelo amor de Deus. Milionário, bilionário, que fica aguardando dinheiro em investimentos, renda fixa, CBD, fazer um investimento, porque o IOF, aumentar o IOF, as minhas remessas, a gente, o IOF nem pega a gente, entendeu? O IOF que vai aumentar é o de remessas de dinheiro assim, acima de 600 mil. É Cláudio preocupado, Cláudio. Cláudio não acessa o norte. Cláudio, porra, me fudeu aí o governo. Rapaz! Com a raiva, bro. Com a raiva desse bagulho, velho. Dizendo, eu adoro a teoria do se taxar, se cobrar muito imposto do rico, o rico vai embora. Eu acho maravilhoso. Eu fico imaginando 14 fazendeiros pegando o Mato Grosso. Vou pra Suíça.
O Mato Grosso nem cabe na Suíça. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.